Vamos lá, o poder e o propósito do jejum. Primeiramente, vamos, muda aí, tela. Travou. Primeiramente, o que é o jejum? Em poucas palavras, falando em miúdos, o que é o jejum? Jejum é abster-se de comida. Primeira parte. Jejum. A palavra jejum é abster-se de comida. Jejum espiritual é abster-se de comida de forma voluntária para se concentrar em sua vida espiritual. Esse é o intuito do jejum espiritual, porque hoje muita gente já conhece o jejum intermitente, o jejum que tem objetivo de saúde, de corpo físico. O jejum espiritual, ele tem o propósito de abster-se de comida para se concentrar em sua vida espiritual, em seu ser interior, tá? Então, isso é o jejum. De forma básica, isso é o jejum. Vamos lá. Enganos sobre o jejum. Tem muito engano sobre o jejum, e aqui vem a mentalidade religiosa na questão. Então vamos quebrar aqui alguns enganos, e eu quero que você me diga quais desses enganos você ainda vive. Você já viveu praticamente, quase todos nós já vivemos todos. Mas eu quero saber qual que você ainda tinha, falou assim, uau, Abi, você falando agora, eu percebi que eu pensava que o jejum fazia isso. Então vamos lá. Primeiro engano. O jejum move a mão de Deus. Não, não move a mão de Deus. O jejum não move a mão de Deus. Por que é importante entender isso? Porque o que move a mão de Deus, o que move Deus é a fé. O que move o mundo espiritual é a fé. E o maior fator de movimento no mundo espiritual é a obra que foi consumada na cruz. Por causa da obra que foi consumada na cruz, nós conseguimos mover o mundo espiritual debaixo da fé na obra consumada da cruz, certo? Então, a obra consumada da cruz pagou por tudo que é necessário para que nós possamos movimentar o mundo espiritual com autoridade e com fé. Então, não é o jejum que move a mão de Deus. O jejum, na verdade, nós vamos falar depois, não vou falar agora. O segundo engano sobre jejum: o jejum mata a carne. Aqui vai depender do contexto, tá? Do qual está sendo falado essa carne. Se você não sabe, a palavra carne na Bíblia, ela pode ter significados diferentes. Então vamos dar o exemplo. Carne pode ser o corpo humano, né? A Bíblia diz que o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, tá? Carne pode ser simplesmente a natureza humana, a forma humana de pensar. E carne pode ser a velha natureza mesmo, a natureza que herdamos de Adão, que foi crucificada na cruz. Então depende do contexto a qual você está falando. Eu vou tentar trazer isso para a prática. Essa frase ela está errada. Então, por exemplo, nós ouvimos muito isso referente a pecado. Se você precisa estar em jejum e oração para vencer a carne. Então, esse contexto ele está errado por quê? Porque a pessoa está querendo dizer, existe uma velha natureza dentro de você que você precisa estar em jejum para vencer essa velha natureza. Não. Por que não? Porque a velha natureza, a natureza de Adão, ela foi crucificada com Cristo. No momento que cremos em Cristo, a nossa velha natureza foi crucificada com ele. Romanos 6. O nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito. A nossa velha natureza, a natureza de Adão morreu. Por isso que a Bíblia diz que nós morremos. A nossa natureza que estava conectada a Adão, o nosso DNA que herdamos de Adão, morreu. Então, se eu estou jejuando no intuito de vencer a natureza pecaminosa, eu estou desprezando de forma sutil o sacrifício de Cristo. Se Cristo já venceu o pecado, se Cristo já destruiu o poder da natureza pecaminosa, por que que eu vou precisar jejuar para destruir um pouquinho mais desse poder? O sacrifício não foi suficiente? Agora, se isso aqui está falando de o jejum mata a carne no sentido de o jejum torna as inclinações da natureza humana
humana, não pecaminosa. Nós somos humanos, certo? Humanos, nós somos espíritos que possuímos uma alma e habitamos num corpo. O jejum, ele muda as prioridades do nosso ego. Então, aí pode ser que esteja certo. Mas, na maioria das vezes que eu vejo sendo usada essa frase, está sendo usada no contexto de natureza pecaminosa. Naquele contexto de que existe uma luta entre a carne e o espírito. A velha natureza, o velho homem e o novo homem estão lutando. Não, não estão. O velho homem foi morto. No momento que eu creio e deposito fé que a cruz venceu o velho homem, eu não tenho mais que lutar contra ele. Essa é a base do meu livro aqui e da vitória que eu tive contra o pecado. Quando eu entendi que eu não tinha mais que lutar, isso foi a minha maior libertação. Quando eu entendi que não havia mais luta para mim, a cruz já havia vencido o pecado. Logo, eu tinha que me apropriar da vitória. E a graça divina, que é um favor imerecido também, uma capacitação sobrenatural, é o que me dava poder de viver em santidade de forma natural. Certo? Então, o jejum não move a mão de Deus e o jejum não mata a carne. Cristo venceu o poder da carne, crucificou a carne, certo? Terceiro, o jejum te dá mais autoridade. Não. Novamente, se você diz que o jejum te dá mais autoridade, novamente você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Porque Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo, vão e em meu nome façam isso. Ou seja, eu vos dou a mesma autoridade que tenho. Se eu preciso jejuar para ter essa autoridade, então o sacrifício não é suficiente. O que nos deu autoridade foi a obra consumada da cruz. Foi o sacrifício de Cristo que nos proporcionou toda a autoridade de que precisamos para vencer o diabo, para tomar decisões, para andar na terra como representantes de Cristo. E o quarto é: o jejum não te torna justo, tá? Esse aqui, ele é mais sutil. Por quê? Porque a maioria das pessoas vão ler essa frase e vai falar: claro que o jejum não me torna justo. Mas elas sentem-se assim quando estão jejuando. Eu terminei um jejum de 3 dias, de 7 dias. Nossa, parece que eu estou mais santo. Parece que eu estou mais digno perante a Deus. Parece que eu estou de bem com Deus. Não, você sempre esteve de bem com Deus, você sempre foi justo e você sempre foi santo. Nós não podemos atribuir ao jejum algo que Cristo já fez. Esse é o maior erro da mentalidade legalista e religiosa. Então elas atribuem aos seus esforços. Nossa, eu fiquei 3 dias sem comer, eu consegui fazer um jejum de 40 dias sem comer. Estou muito espiritual. Às vezes a pessoa não pensa isso de forma explícita, mas pensa isso de forma implícita, muito sutil, muito leve, sabe? Eu estou vivendo uma vida de jejum, então eu tenho autoridade sobre o diabo. Não, você tem autoridade sobre o diabo porque Cristo morreu na cruz. É por isso que você tem autoridade sobre o diabo. Certo? Nisso nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que romper com todo legalismo, com todo esforço próprio, porque isso é desprezar o que Cristo fez. Nós não podemos desprezar o que Cristo fez, atribuindo poder ao jejum, à oração, que não é dele. Tudo foi comprado na cruz. E a partir da cruz é que eu jejuo. Eu não jejuo para me tornar justo, eu jejuo porque eu sou justo. Percebe? Beleza. Quais desses quatro enganos, quais desses quatro enganos você ainda vivia? Manda aí no chat. O jejum me faz mais sensível ao espírito? Abre meu entendimento para o espiritual, sim. Eu vou falar disso nos próximos slides. Qual desses quatro enganos você ainda vivia? Alguém vivia um desses quatro enganos? Eu já tinha aprendido que o jejum mortifica a carne. Certo. Mas você aprendeu ou você ainda pensava dessa forma até hoje?
Eu pensava dessa forma ainda até hoje, porque conforme eu aprendi, né? Certo, entendi. Maravilha. Seja livre, meu irmão. E esse zoinho aí, Fernando? O que quer dizer esse zoinho? É aquele zoinho do fico só observando. Só observando. Tá observando o quê, senhorita Castro? Eu mesmo estando nesse processo, eu ainda acredito que estava em todos. Normal, calma, normal. O processo de transição de mentalidade de velha para nova aliança, de religião para evangelho de fato, de escravo para filho, não é algo que acontece em meses, sabe? Não é algo que acontece em meses, tá? Por isso que eu falo que quando eu falo do meu curso da transição, porque ele é poderoso? Porque você pode reassistir várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Eu faço isso com os materiais que eu tenho até hoje. Tem livros que eu comecei a ler com 19 anos, eu continuo lendo. Os próprios livros do Ryan, que é sobre Nova Aliança mesmo, sobre o Não Há Limites, eu leio todo ano. Os livros do Bill Johnson, que tem. As verdades são muito poderosas. Se você tá vivendo? Não. Então, cara, ou você se aprofunda com Jesus de forma radical, ou não, né? Você tem que fazer isso. E, junto com isso, os material. Repita, repita. Essa transição de velha para nova aliança é algo muito. É um processo. E para você ver que tem coisa, nós falamos, pô, já fiz a transição. Aí quando você menos espera, você percebe um pensamento ainda de velha, que talvez você nem sabia que tinha. Acontece isso comigo até hoje, gente. Acontece isso comigo até hoje. Eu já tô ensinando e ainda acontece comigo, percebe? Então, calma, é um processo. É um processo, tá? Beleza, vamos lá. Não, tá travando hoje. Qual o propósito do jejum? Qual o propósito do Jesus, do jejum? Remover as distrações externas para se concentrar e buscar a intimidade intensa com Deus. É um clamor do espírito, da alma e do corpo por mais de Deus. Isso é o jejum, certo? Jejum sempre, sempre, sempre vai ser para buscar a Deus. Aqui está um contexto errado de jejum. Por exemplo, exemplos práticos. A pessoa, pô, eu preciso de uma porta de emprego, eu vou jejuar para Deus abrir uma porta de emprego. Acho errado, tá? Vai depender da motivação do coração. Por quê? Olha a diferença. Eu vou falar a diferença aqui do contexto mais o certo e o errado, sim. E errado, eu não estou dizendo que Deus vai te fulminar, nem nada disso. Deus, na misericórdia dele, no amor dele, ele entende a nossa ignorância, entende? Mas depois é importante a gente passar para o nível de entendimento e de maturidade. Então, o jejum sempre tem como foco Deus, ok? Beleza? Então, eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu vou fazer o jejum para buscar Deus e não para abrir a porta. Entende? Deus sabe, Deus sabe aonde está o emprego que você precisa ou a função que você precisa. Então, você não faz o jejum por causa da porta. Você faz o jejum para buscar a Deus, buscar no céu o que ele tem para você na terra. O jejum sempre tem que ter como foco primário buscar Deus. Sempre. Quando eu faço jejum para outra coisa, é uma inversão de valores. Agora, você vai buscar a Deus em prol da sua vida financeira? Show. Você vai buscar a Deus em prol de um emprego? Show. Você vai buscar a Deus em prol da sua família? Show. Mas você está buscando a Deus. Esse é o objetivo. Meu jejum todos nunca foram recebidos, então. Deus, como eu falei, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então foi recebido sim, porque mesmo que você ainda não tinha esse entendimento, com certeza havia uma sinceridade do seu coração. Então há recompensas nesse fator, tá?
Eu fico bem em paz com isso, que eu já cheguei a fazer jejum de 40 dias sem comer com motivação errada. E ainda assim eu vivi experiências com Deus. Ah, Por Benedito. quê? É o tempo da ignorância. Pode falar. Você, você falando em questão do jejum, eu estava conversando com meu irmão há pouco tempo, né? E eu estava aqui com o pensamento de amanhã jejuar, porque ele disse que não sabe como que ele muda de serviço. Ele diz que se sente cansado no serviço que ele está. E aí nós iniciamos uma campanha, né, em oração. E aí eu estava aqui preparando o lanche e estava pensando, né, de fazer o jejum em prol do serviço dele amanhã. Mas aí você falando, agora eu entendi. Eu tenho que buscar a Deus para ele me dar discernimento e sabedoria em que serviço que eu vou ter. É isso? É, obviamente. A única coisa que está no errado é quando você tem o foco na coisa. Qualquer coisa que você coloca o foco que não seja Deus é onde está o erro. Não, não é um pecado do sentido de, não faça isso, pelo amor de Deus. Pode ser que, mesmo você tendo entendimento, ainda assim você não consiga inverter os valores. Então é melhor que você jejue. Eu vou falar depois dos resultados do jejum, aí você vai entender uma coisa dos resultados do jejum. Mas o jejum, sempre lembre-se disso. Você busca a Deus, sempre. E lógico que é em Deus que está a resposta de tudo. Do emprego, da vida financeira, do casamento, da vida amorosa, da enfermidade, da cura da enfermidade. Tudo está em Deus. Só que o jejum sempre tem que ter como foco Deus. Como que a gente sabe que o jejum não tem foco Deus? É simples assim. A pessoa jejuou, passou lá 3 dias sem comer, bebendo água, orando, tal, beleza. Em prol de uma porta de emprego, vamos dizer assim. Esse termo é muito engraçado, né? Eu sempre dou risada desse termo e eu acabei falando. Porta de emprego, eu não entendi. É um emprego, mano. É um emprego, é um serviço, né? Porta de emprego, é bem igreja isso. Vamos lá. Você vai buscar a Deus em prol de um emprego. Você ficou 3 dias. Aí terminou o jejum, você não tem emprego. Aí você fica irado. Mas Deus, eu jejuei por causa do emprego, eu não tive resposta do emprego. Isso é óbvio que a sua motivação está totalmente distorcida. Porque o primeiro é Deus. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Tá. Primeiro é Deus. Você se lembra? Primeiro é Deus. Você está indo buscar Deus. Você está indo passar tempo com Deus. Você está ficando sem comer, removendo as distrações para passar mais tempo com Deus. Então, mesmo que você não tenha tido uma resposta, você passou o tempo com Deus. O objetivo do jejum foi feito. Se concentrar em Deus. Essa resposta pode vir dias depois. Certo? Beleza. Vamos lá. Gratidão, Abner. E esses pilares, tudo que você passou ali, eu estava observando que eu vivi um pouco de cada um. Eu estava Nos vivendo. quatro, nos 4 enganos? Certo. Isso. Show, que bom. Que bom que você está sendo livre hoje. Vamos lá. Tem esse ponto também, né? Não vai vir na hora que eu quero, no tempo dele. Show, perfeito. Perfeito. Dá pra gente, em algum momento, falar um pouco, aprofundar um pouco mais nesse ponto aí. O jejum espiritual sempre estará conectado à oração, pois jejum sem oração é regime. Isso aqui não é enfadonho repetir. Porque se você olhar na Bíblia, não tem uma menção de jejum sem ser com oração. Jejum aonde eu me restringo, me abstenho de comida para passar mais tempo com Deus. Aí, exceto quando de fato, você não tem tempo. O que quer dizer isso? Ah, você é uma mãe que tem 3 filhos pequenos, enquanto um tá dormindo, outro tá acordado, certo? Os três não vai estar dormindo no mesmo horário, né? Então, a mãe acorda, começa a dar comida para um, dá comida pro outro, vai dormir, outro dá soneca, outro tá acordado. Ela não vai, uma mãe com 3 filhos pequenos não vai conseguir parar no quarto e ficar uma hora orando, vai? Tem chance, a não ser quando todos dormirem à noite. Aí vai depender da hora que essas crianças dormem. Então quer dizer, Abner, que eu não posso fazer jejum porque eu não tenho tempo para orar? Não. Eu tô dizendo para você que tem meia hora no dia, tem 45 minutos no dia, mas você não passa esse tempo.
Você não passa. Agora, exceto uma pessoa que de fato não tem tempo mesmo para nada, um respirar, o jejum é uma oração silenciosa. Isso é muito importante, você pode anotar isso. O jejum é uma oração silenciosa. Por quê? Como vocês sabem, a maioria que está aqui já me ouve há um tempo, você pode passar 24 horas com Jesus. Não só a hora que você está lá no secreto, lá no quarto. Então, estando em jejum e orando e falando com Jesus, está sendo válido. Está sendo válido. Mas você não pode ser negligente de. Estou fazendo jejum, estou passando 24 horas com Jesus. E você não separa um tempo mais secreto, porque esse é o objetivo do jejum. É se concentrar. Esse é o objetivo do jejum. Eu já fiz vários jejuns assim, na época que eu era mais jovem, que eu andava com os caras mais experientes. Meu pai, outros pastores e tal. Iam para uma casa na praia, assim. Pô, às vezes tinha um irmão lá na igreja que tinha uma casa na praia, uma chácara, um sítio, sei lá, algo isolado. Aí ia, tipo, 3 homens, 4 homens e ficava lá, tipo, 21 dias sem comer, 7 dias, orando, passando tempo com Deus. Cada um no seu quarto, às vezes orava junto. Eu já fiz algumas vezes com meu pai e alguns amigos. Vai ficar 3 dias ali numa casa na praia, enfurnado. Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração, Bíblia, oração e oração em Bíblia. Só isso, mais nada. Sem comer nada, Ué, jejum? Vai jejum, só, jejum sem só comer. água. Só água. 21 dias. 21 dias. Uau, quando eu crescer eu quero aprender isso. Gente, existe. Eu até falo isso, né? Tem um vídeo meu que eu falo que eu fiz 40 dias de jejum. Aí sempre aparece os caras falando que eu tô mentindo, né? Falando que eu sou o próximo Pablo Marçal, várias coisas assim. Eu dou risada. Mas, cara, se você for na Coreia, aonde o Paul Yong-chol, que é o pastor da maior igreja do mundo, ele já não existe mais, ele criou-se ali, através da vida dele, da igreja dele, um avivamento na Coreia. Na Coreia, nos montes, sabe? Os montes, onde as pessoas sobem no monte para orar? Na Coreia tem placas escrito proibido jejuar mais de 40 dias. Porque lá para eles isso é natural. O problema é que a gente vive num mundo onde jejum é algo extraordinário. Nossa, eu passei um dia de jejum inteiro. Nossa, que extraordinário. Existem pessoas jejuando. Tem um casal que eu conheço, é a Ana Mendes e o Emerson. Ana Mendes Ferrell e o Emerson Ferrell. O Emerson não lembro, lembro do nome da Ana. Ele jejua um dia sim, um dia não. Pro resto da vida ele definiu esse propósito. Um dia sim, um dia não, o resto da vida. Pensa comigo. Por quê, gente? Isso é natural. O que que acontece? Nós vivemos num mundo onde comer se tornou algo, um vício. Comer é um vício, certo? Comer é um vício. Você não come quando você tem fome, você come porque você tá com tédio, você come porque você tá assistindo um filme, uma série, você come porque você tá com vontade de doce. Não é o que seu corpo de fato precisa. Comer é um vício. Por experiência própria, eu já fiz jejum de 21, já fiz jejum de 40, já fiz jejum de 12, de 8, de 3, já fiz jejum de 3 dias sem comer e sem beber, tá? Sem comer e sem beber água. Os seus primeiros, quando você vai fazer jejum longo, ó, isso aqui primeiro, tá? Deixa eu, não sei quem vai assistir essa parada, eu sei que vocês que estão aqui são mais maduros, mas esse negócio vai pro YouTube. Deixa eu tomar cuidado com isso. Sempre você tem que ser orientado por médico, tá? Às vezes você tem uma fraqueza no corpo, não sabe, de alguma vitamina, você faz o jejum, cai duro. Pelo amor de Deus, tá bom? Primeiro, vai na moral. Vai na moral, gafanhoto, vai na moral. Se você nunca jejuou um dia inteiro, eu só jejuei até meio-dia. Vai até às 3. Vai até às 6 da tarde. Entrega. Vai o seu corpo acostumando, tá bom? Depois, vai até meia-noite. Entrega. Come. Depois, vira à noite, tá?
Vai até às 6 horas da tarde do outro dia, vai até meio-dia. Vai na moral, gafanhoto, por favor. Não vai sair, já que ele consegue, eu vou fazer um jejum de 21 dias aí. Você não tá acostumado, tá? Então, só que por experiência, depois que passa o terceiro dia, pra mim é assim, tá? Depois que passa o terceiro dia, fica mais tranquilo. Menos pior, vamos dizer assim. Menos pior. Por quê? Meu corpo meio que ele entendeu. Ele parou de ficar com. Sabe quando você quer tirar o doce? Você tá numa dieta e você quer tirar o doce? Você quer tirar o doce, você vai ficar uma semana ali com o seu corpo pedindo doce, não vai? Seu corpo, eu quero a sobremesinha. Você almoça, quer a sobremesinha. Depois passa. Passa. Simplesmente passa. Você não sente mais necessidade do doce. Assim é com o jejum. Você passou 3 dias, 4 dias sem comer, seu corpo meio que tipo assim, pô, plum, adapta. Continua difícil, mas menos difícil, porque ele não fica pedindo o tempo todo, quero comer, quero comer, quero comer, quero comer, quero comer, quero comer. Meio que adapta-se. Ele entra numa atenuação, tá? Boa, meu irmão. Mas pode beber água? Eu não coloquei um slide desse, eu já vou usar a pergunta da Ediane para falar os tipos de jejum, tá? Vamos lá. Jejum total, jejum completo. Completo é sem comer, sem beber. Isso é jejum completo. Claro que o sem comer, bebendo só água, também é considerado completo na cultura cristã, certo? O jejum completo é sem comer nada, bebendo água. Mas o completo, de fato, é jejum de tudo, sem comer, sem beber. Só que orientação de médicos, eu já pesquisei muito jejum porque eu fazia muito jejum. Um livro, você quer ler um livro sensacional sobre jejum? Você vai terminar esse livro, você vai terminar esse livro jejuando, tenho certeza. O Poder Secreto do Jejum e da Oração, Mahesh Chavdar. Esse livro é surreal para jejum. O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu vou colocar o nome do autor aqui, tá? Porque o nome dele é difícil de falar. Mahesh Chavdar. Esse é o nome dele. Esse livro é surreal. Você quer ter uma vida de jejum? Você quer escolher ter uma vida de jejum? Mas, cara, mano, eu quero ter uma vida de jejum e oração, mas só de pensar em ficar sem comer eu já fico doido da cabeça. Então, lê esse livro aí. Esse livro vai te impulsionar. O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Isso aí. Mahesh Chavdar. Esse livro eu li na adolescência, até hoje, assim, quando eu quero dar uma intensificada em jejum, mas meu corpo tá falando, não, não. Eu vou lá e leio esse livro. Esse livro dá uma. Pum, não é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu preciso, tá? Beleza. Tipos de jejum. Jejum sem comer nada, que é considerado pelos médicos saudável no máximo 3 dias, tá? Sem água. Novamente, sempre orientação médica, ok? É... Agora, o jejum com água, pô, você pode fazer mais. O Ryan, que muitos conhecem aqui, que eu falo bastante, eu acho que o Ryan já fez jejum de 50 dias. Já vi falando de 50 dias, só na água. Só que, daquele jeito, vai na moral, tá? Aí entra os jejuns parciais. O que é um jejum parcial? O jejum parcial é considerado aquele jejum de Daniel, sabe? Sem os manjares desejáveis. O que quer dizer o manjar desejável no contexto cristão? Sem carne, sem arroz, sem feijão. Salada, legume, irmão. Salada, legume. Salada, só coisa chata de comer. Jejum. Só coisa, tipo assim, tudo que você não deseja. É brincadeira. Tem gente que gosta aí de salada e legume. Mas eu vou falar uma coisa pra você, ó. O que acontece muito no jejum é o seguinte: eu prefiro mais o sem nada do que o com legume e salada. Por quê? Meu, uma vez eu fiz um jejum, eu já fiz umas 2, 3 vezes esse daí de jejum e legume. Cara, uma vez eu fiz um já casado. Aí a minha esposa, ela, pô, percebeu, é difícil, né? Ela falou, mano, deixa eu dar uma ajudada. Aí ela pegou eu acho que era uma mandioca. Aí ela temperou uma mandioca com um negócio lá, com um molhinhozinho. Eu comi aquela mandioca, mano, parecia uma picanha, aquela mandioca. Aí eu comi aquela mandioca e falei assim: caramba, mano, com essa mandioca aqui eu vou uns 21 dias de boa. Isso no almoço. Na janta eu não suportava olhar para aquela mandioca, mano. Eu queria tacar aquela mandioca na parede, mano. E isso que acontece no jejum. Se você vai comer salada e legume,
Mano, você pode até gostar de salada de legume, mas o segundo dia, mano, você quer chutar salada de legume, você quer tacar o prato na parede, mano. Tira essa salada, esse negócio verde da minha frente. Nunca gostei disso. Acontece muito isso comigo, por isso que eu prefiro sem nada, entende? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de salada também. Eu gosto de alface, eu gosto de legume. Eu aprendi com a minha esposa, tá? Na época, minha mãe é aquela que comida boa é comida que faz bolo, essas coisas. Minha mãe é desse jeito. Minha esposa já gosta de salada, legume, então eu aprendi com ela a comer todas essas coisas. Mas no jejum, mano, eu prefiro ficar sem nada. Sabe por quê? Porque você vai pegar ranço da comida que você come no jejum. Você vai pegar ranço. Você não vai aguentar ver ela depois de você entregar o jejum, você não vai aguentar ver aquela comida. Você vai falar assim, meu Deus, eu não quero ver esse negócio nunca mais na minha vida. Vai demorar um mês assim pra você, pô, eu quero comer esse negócio de novo. Acontece muito, porque você só come aquilo. Tipo assim, você pega algo que você gosta. Pega chocolate. Ah, eu gosto de chocolate, tá? Come só chocolate pra você ver. Sem arroz, sem feijão, sem arroz. Come só chocolate. O dia inteiro. Você não aguenta, você não vai suportar ver chocolate. Então é isso que acontece no jejum. Percebe? Por isso existe, mas existe o jejum parcial. Então, se você é uma pessoa que tem uma saúde, uma imunidade baixa, sabe? Tipo assim, você é um pouco mais sensível, a sua saúde é um pouco mais sensível, opte pelo jejum parcial. Você pode até pôr uma carne, sabe? Tipo assim, ó, eu vou pôr carne e vou tirar arroz e feijão. Carne e salada. Só carne e salada. Ah, mas Gabriel, isso aqui é um regime, é fácil. É fácil pra mim. Jejum não é sobre ser difícil, entende? É sobre ser um momento de consagração a Deus. Esse é o intuito. Eu estou ficando sem comer isso aqui por causa que eu quero me concentrar em Deus. Eu não vou tirar tudo, senão eu vou passar mal, né? Eu cresci com muitas, por exemplo, amigas, na época que eu era solteiro, que não conseguia fazer o jejum completo. Elas tinham uma saúde um pouco mais debilitada, então se elas fizessem jejum completo, caía desmaiado. Se ficasse, as meninas não conseguem ficar sem café da manhã, já dá um pane no sistema. Você vai deixar a pessoa jejum o dia inteiro? Então elas faziam um parcial. Come salada, come legume, come uma carne, toma uma vitamina, entende? É coisas que você vai adaptar-se para você poder ter essa vida. Isso aqui é outro importante quando a gente vai ver a religião saltando. É aquela pessoa que pensa assim, ó, eu faço jejum completo, aquele faz parcial, eu tenho mais poder. Meu jejum é mais poderoso do que o dele. A pessoa tá totalmente conectada no esforço. Não, você tem que ter jejum, tem que ser difícil, meu irmão. Jejum de 40 dias sem comer, isso sim que é de crente. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Isso aí é o coração de cada um e a consagração de cada um. Beleza? Então existe jejuns totais, que é considerado sem água, e também o com água só. Que eu digo com água só, não é com suquinho não, tá? O completo é com água só. E, cara, eu vou falar pra você, um suquinho faz uma diferença, você não tem ideia. Pra você ter ideia, se você faz, quando você começar a fazer jejum, eu sei que tem uns aí que já faz. Escovar o dente já se torna gostoso. Como assim, Abner? O gosto da pasta, mano. O gosto da pasta começa a ser saboroso. Fala assim, você pega aquelas tandes, sabe? Não, eu vou pegar a pasta do meu filho aqui pra escovar o dente. Porque você não tem gosto nenhum na boca. É só água, irmão. Não tem gosto, não tem sabor. Então, o escovar o dente começa assim, que pastinha gostosa. A Fernanda revelando os segredos. É, irmão, os segredos, já dando, deixando preparado, tá? Beleza? Então, existe o jejum total e jejum parcial, ok? Agora, entrando num ponto até que o Enzo citou na última aula, e eu vejo muita gente fazendo isso, né? Principalmente na época de rede jovem. Ah, eu tô fazendo jejum de televisão, tô fazendo jejum de rede social, tô fazendo jejum de falar, tô jejum... Tudo isso são formas de se consagrar. São formas de você remover as distrações para se concentrar em Deus, tá? Mas considerado jejum, na palavra jejum, é o abster-se de comida. Só que eu não vejo problema nenhum, não vejo que Deus não aceita como jejum. Ah, não. Jejum é comida. Se você fizer o jejum de televisão, não é jejum. Para Deus não é jejum, não. Cara, é coração, lembra? Coração? É coração. Então, o jejum considerado bíblico, você sempre vai ver ele relacionado a comida. Tanto que se você colocar lá no dicionário que é jejum, tá lá, abster-se de comida, não tem outra coisa, abster-se de outra coisa. Só que tudo isso é válido. Tirar a rede social. É lógico, obviamente, quando você está em jejum de comida, é muito importante que você não fique 2 horas no Instagram, né? Então, pega essas 2 horas no Instagram e vai para a Bíblia e vai para oração, certo? Beleza, vamos lá. Aqui foi um momento mais descontraído, falando de práticas. Resultados de uma vida de jejum. Aqui está o segredo, ó.
Por que que Jesus foi para a cruz? É muito louco, né? Por que que Jesus foi para a cruz? Ah, por amor a mim. Oh, ele me ama tanto. Tudo isso é verdade, tá? Mas Jesus, ele tinha olho no resultado. Jesus sabia o resultado depois da cruz, meu irmão. Ele sabia o resultado depois da cruz. Por que que eu estou dizendo da cruz? Porque o jejum é uma espécie de cruz. É um lugar que você não quer ir. Não quer ir, mano. No seu corpo não vai acordar querendo jejum. Se você acordou querendo jejum, pode ter certeza que não é o seu corpo. É o teu espírito, clamando por mais de Deus. Mas seu corpo não. Seu corpo quer comer, irmão. Seu corpo quer comer bem comidinho. Então, o resultado da vida do jejum é esses aqui, claro que tem mais, tá? Sensibilidade espiritual. Uau, isso aqui é um nível absurdo. Quando eu comecei minha vida com Deus, quando eu comecei os jejuns, foi neste lugar de jejum que foi onde eu tive minhas primeiras visões, meus primeiros sonhos proféticos. Começou em jejum. Por quê? Porque é como se o nosso ser interior ficasse conectado constantemente ao reino espiritual. É por causa que você tem um propósito para sua mente e para o seu coração. Eu estou de jejum. Todas as células do seu corpo sabem que você está de jejum com um propósito espiritual. Então você fica muito sensível. Sensível no nível hard. Audição, visão, percepção, tudo isso se torna mais tangível no jejum. Você vai perceber e captar mais as coisas do mundo espiritual, do ambiente profético, do que quando você não está. Isso é normal, tá? Então, sensibilidade espiritual é o primeiro. Destruição de fortalezas no coração. Por quê? O jejum vai fazer com que você se concentre mais em Deus, certo? Logo, você se concentrando mais em Deus vai trazer à evidência as suas fortalezas, suas crenças erradas, suas falhas de caráter vão ser trazidas à evidência. Por exemplo, depois que eu fiz o jejum de 40 dias, que seria engraçado se não fosse trágico, tá? Que eu vou falar agora. Depois de eu fazer um jejum de 40 dias sem comer, passou algumas semanas, eu cometi o pior pecado da minha vida, que foi o pecado onde eu fui exposto, perdi minha noiva, perdi reputação, perdi amigos e tudo. Abner, isso foi depois do jejum de 40 dias? É, meu irmão, foi depois do jejum de 40 dias. Mas eu vou te falar o porquê. Porque o jejum, ele tem uma consequência do jejum é trazer para fora o que está oculto. Só que Deus traz para fora o que está oculto não é para te julgar, para te condenar, é para tratar. Então o que acontece é, vários pastores contam que depois que eles saem do jejum, parece que eles querem até entregar a carteirinha de pastor. Eu não quero mais esse negócio na minha vida, não, sai fora. Mas não por causa do jejum, é porque o jejum começa a trazer tudo para fora. Tudo que está oculto começa a vir, começa a aparecer. Se você tem falha de caráter, elas vão aparecer, meu irmão. Elas vão aparecer bem aparecidinho. Muita coisa ruim dentro de você vai vir para fora, porque você está se concentrando em Deus. Logo, o que não condiz com Deus dentro de você vai aparecer. E se não fosse o jejum, ia ficar oculto pro resto da vida e você ia ficar preso a isso para sempre. Percebe? Por isso que é a destruição de fortaleza, porque se você aparece, você pode assumir a responsabilidade. O Espírito Santo, ele traz a evidência e ele trata. O que acontece muitas vezes é quando que ele traz a evidência, que foi o que aconteceu comigo. Veio a evidência, um desejo avassalador por questões sexuais, e eu me entreguei ao desejo. Então, quando traz para fora, não quer dizer traz e traz machucando, meu irmão. Traz bem trazido, vamos dizer assim. Você vai sentir tudo. Só que se você se permanecer na intimidade com o Espírito Santo, ele traz para fora para tratar. Certo? Terceiro, Ah, pode falar. é o Enzo. Pode falar, Enzio. Não, é depois no final que você está falando em falha de caráter. Isso eu já estava pensando há muito tempo sobre falha de. Você vê, nós vamos entrar no assunto de jejum, e você está falando falha de caráter. Então você quer dizer que o
O homem que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele pode ter falha de caráter? Oh, claro, claro, claro. Vamos dizer o seguinte. O que eu digo de falha de caráter? Quando nós aceitamos a Jesus, nós não podemos ignorar. Eu até estava numa sessão com uma aluna hoje falando sobre isso. A Bíblia diz em Efésios 4, 22, 23 e 24. Anota isso. Efésios 4, 22, 23 e 24. Fala o seguinte: vos despojeis do velho homem que se corrompe com desejos enganosos, e sejam renovados no espírito do vosso entendimento, e vos revestistes do novo homem, que vai te levar à santidade. Só que esse texto é falado para cristão, é para a igreja de Efésios. Então Paulo está falando o seguinte, Efésios 4, 22, 23 e 24. Tá? Efésios 4, 22, 23 e 24. Efésios 4, 22 fala o seguinte: vos despojei, ou seja, despir-se do velho homem. Mas espera aí, Abner, o velho homem não foi morto? Como que eu preciso despir do velho homem? Parece confuso. Não é, pode parecer confuso depois que você estuda um pouco. O que o Paulo está querendo dizer? O velho homem ele foi morto, mas ele deixou uma mentalidade. Pode perceber que quando você crê em Cristo, você não passa da mentalidade de pobre para rico, por exemplo. Porque uma pessoa que crê em Cristo ainda continua passando escassez se a palavra de Deus nos promete prosperidade? Porque existe uma forma de pensar ainda. O caráter é uma forma de pensar. Então, por exemplo, aceitei Jesus, só que eu ainda não aprendi, eu não, no meu caráter ainda tem a mentira. Como? Para fugir de problemas. Minha esposa chega para mim e fala assim: amor, você jogou o lixo hoje? Eu esqueci de jogar o lixo. Você jogou o lixo hoje? Ah, mas joguei. É uma mentiria, não é? É uma mentiria. É uma Mas mentiria branca. Pode falar. a, desculpa aos irmãos, agora você falou em mentira. Olha só como Deus está tremendo nessa reunião. Nós começamos jejum, falha de caráter, agora estamos entrando em mentira. Tem a mentira em que você prejudica as pessoas e tem a mentira que prejudica você mesmo. Sim. Então, você mente no que você vai prejudicar você mesmo, é pecado? Lógico. Qualquer mentira. Qualquer mentira. Por isso que a Bíblia diz que a palavra do crente, isso aqui é muito importante, isso aqui passa muito despercebido. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Não deve ter curva a minha palavra. Seja ela com outro, seja ela comigo mesmo. Ela não pode, eu não posso ter mentira em minha vida. Por isso que aí vem a falha de caráter, porque a falha de caráter nós aprendemos na cultura. Por exemplo, o brasileiro aprende muita falha de caráter, o jeitinho brasileiro, certo? Então, a mentira em si, qualquer mentira, ela é destrutiva. Ela é destrutiva e ela é um pecado contra Deus, contra o coração de Deus. A verdade é sempre o caminho. Então você tem que pedir perdão a Deus se você mentiu contra você mesmo, você pede perdão a Ele porque você está infringindo uma coisa que machuca a Deus. Sim, é isso. Isso machuca o coração de Deus. Então, quando eu minto, eu estou indo totalmente contrário aos princípios de Deus. Deus é pura verdade. Pura verdade. Então, no momento que eu minto, eu vou contra o caráter dele. Eu firo o coração dele. É automático. E uma coisa muito louca que a Bíblia diz, que a gente precisa entender dentro de Nova Aliança, é assim: o meu pecado não ira mais a Deus, o pecado sempre levanta a ira de Deus. Só que a ira de Deus, ela foi depositada totalmente em Cristo. Mas ela levanta, entende? E não é um processo assim, ele pecou e eu vou escolher mirar. Não, o pecado sempre vai machucar a Deus. Sempre, sempre, não tem essa escolha. Ele é pura santidade. Pura, não tem um erro, não tem uma falha nele. Quando eu cometo falhas, sempre vai ferir o coração de Deus, seja com o outro ou seja comigo mesmo, certo? E aí vem as falhas de caráter, porque a falha de caráter às vezes é uma mentalidade. Às vezes não, é a mentalidade, né? Nós aprendemos de alguma forma essa falha de caráter. Não veio com a gente, entendeu?
Aí vem o Ah, despir-se Abner, do velho homem. Pode falar. uma pergunta. Quando você estava falando de jejum, eu me identifiquei em alguns momentos fazendo jejum e observando algumas falhas minhas de caráter. E eu observo que quando eu observo essas falhas, às vezes eu dou uma estagnada, uma paralisada. Como que eu melhoro nessa situação? Para que eu não permita que eu observar minhas falhas, eu estagno, fico É paralisada. você ter uma mentalidade. Ó, eu vou fazer essa aula em algum momento. Eu vou falar algo no final com vocês aqui hoje. Talvez eu vou fazer essa aula como próxima. Mas no final vocês vão entender. Os quatro crenças fundamentais que a gente precisa ter. Quatro crenças fundamentais. A primeira crença, anota essa crença, eu não vou falar as outras, tá? Deixa para outro momento. Primeira crença que deve reger a sua teologia. E agora eu vou falar assim, teologia. O que que é teologia? Quando você ouvir essa frase, reger teologia. O que que é isso? Teologia é todos os pensamentos que você tem sobre Deus. Todas as suas crenças sobre Deus é a sua teologia. Tá? Então, quando alguém fala assim, ó, qual é a sua teologia? Como que é a sua teologia? Não é porque você é um teólogo e tal. São as formas que você interage com Deus, as crenças que você tem sobre Deus. Crença pilar, a crença angular. Deus é bom. E essa é a crença mais Hum. distorcida pela religião. Deus é bom. Logo, se Deus é bom e esse meu caráter está sendo revelado para ser tratado. Logo, eu vou assumir a responsabilidade dele e tratar. Eu não vou ficar sentindo culpa, me sentindo vitimista. Deus não revelou a isso o seu caráter para falar, ó, tá vendo como você é um pecador miserável? Não. Deus é bom. Se foi revelado, foi para ser tratado. Por exemplo, hoje, eu fui extremamente exposto quando eu cometi um pecado. Confessei meu pecado para líderes, líderes pegaram e expuseram meu pecado. Na época, lógico, fiquei totalmente machucado, totalmente irado, totalmente revoltado. Hoje eu sou o quê? Grato. Por que, Abner? Se não tivesse sido exposto, eu não teria sido tratado. Eu olho Então, para o meu hoje passado nós com todo. estamos tendo uma Pode aula falar. de cura. Hoje Oi? nós estamos tendo uma aula de cura. Começou com o jejum, estou vendo uma aula de cura. É... Essa aula tá... Porque você jejum, caráter, mentira, posso falar mentira e roubo, para não roubar também. Também não é. A gente vai bem ali, pô, me dá vontade de pegar aquele negócio ali que não é meu, mas me dá uma vontade. Isso também é. é. Só o desejo da vontade já é um problema. Mas ainda às vezes tem o desejo, é porque tem níveis de caráter, né? Tem o caráter onde eu desejo e não pego. Mas o ideal é você chegar no caráter onde você não deseja mais. É muito louco. O meu vídeo que explodiu, que trouxe a maioria dos seguidores pro meu Instagram, foi eu falando de pecado. A religião ensina, não posso me masturbar, eu não posso me masturbar, eu não posso me masturbar, eu não posso ver pornografia, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Sabe o que acontece? Gera mais desejo de ver. O evangelho verdadeiro é o Espírito Santo no seu caráter, tirando o desejo de ver. Aí o evangelho entrou em ação. Caraca, imagina que Cristo morreu, ressuscitou pra eu ficar. Não posso me masturbar, não posso me masturbar, não posso. Pô, mas que sacrifício de porcaria é esse que não tem poder nenhum? O sacrifício de Jesus, ele libera o poder do Espírito Santo em mim, que muda o meu caráter e me faz. Nem penso mais em me masturbar. É esse nível aí que eu tenho que chegar. Só que eu chego Você, quando eu você decido e assumo a falando, responsabilidade. Pode falar. você falando, Abner, eu observo também que no meu. Você falando aqui veio muito à memória uma distração minha, né? Que era homens. Eu deixava de fazer as coisas, vinha os homens, despertava o desejo no meu coração, e isso tirava a minha atenção. E eu observo que ainda tem um pouco, sabe? E cada dia eu observo que Deus está tratando. Porque eu tinha aquela atração. Eu estava fazendo alguma coisa, o homem passava, chamava a minha atenção. E isso roubava a minha atenção de eu fazer o que tinha que ser feito. E Tem, até de ouvir a voz de Deus também. tem. Aí o que acontece? Sempre quando a gente encontra algo em nós que é uma falha de caráter, é lógico que vai dar um pequeno constrangimento. Isso é natural, tá? Porque a gente sabe que é contrário à palavra. Só que ele não pode me paralisar. Se me paralisar, já se tornou culpa. E a culpa é totalmente contrária à cruz.
No momento que eu aceito a culpa, eu não servo para nada, não vou conseguir mudar minha vida, e eu começo a carregar a culpa, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. Porque Cristo removeu toda a culpa, toda a condenação. E essa culpa, Abner, ela vem de onde? Vem da Qual é a raiz dessa mentalidade. culpa? Ela vem do quê? De uma mentalidade que você aprendeu. Pode ser a religiosa, certo? A mentalidade religiosa é conduzida por três sentimentos: culpa, vergonha e medo. Culpa, vergonha e medo, tá? Culpa dos pecados ou a sensação de débito com Deus, vergonha de entrar na presença de Deus e medo das punições dele. Se você tem esses três sentimentos, você tem mentalidade religiosa, precisa ser tratado. E outra, por causa dos traumas que você viveu na infância. Às vezes você viveu experiências na sua infância aonde isso machucou suas emoções e isso faz com que você se sinta culpado o tempo todo. Não tem a ver com religião, tem a ver com a mentira que você acreditou, o diabo incutiu na sua mente, no seu coração, sobre quem você é, certo? O que acontece muito com mulheres, por exemplo, a mulher que foi abusada sexualmente na infância, ela se sente culpada. Toda mulher que sente, a maioria, toda não, 90%. Por quê? Ela aprendeu uma mentira. Foi colocada uma mentira no coração dela. E essa mentira faz com que ela sinta culpa. Só que quando ela vai conduzir para todas as áreas da vida. Então, quando você cresceu, se tornou uma mulher adulta, e ainda assim você comete erro, aquela culpa lá da infância, do abuso, ainda vem. Assim, eu também, e essa culpa vem de Exatamente lá, isso mesmo. entendeu? Percebe? Uhum. É, Abner, mas da onde é que despertou o desejo? Se, ó, sei se eu fui abusada. E da onde que desperta esse desejo do homem, de eu ter esse desejo de ficar tendo essa atenção para o homem, e eu não conhecia esse desejo. Eu vim conhecer depois que eu comecei a ler a Bíblia, depois que eu comecei a jejuar, eu observo que eu tive consciência desses desejos no meu coração. Por que que veio esses desejos na minha carne? Sendo que Novamente. não foi eu que escolhi ser abusada. Porque alguém tocou na sua sexualidade antes da hora. Foi despertado algo totalmente contrário. Por exemplo, por isso que o sexo depois do casamento é o ideal. Quando você tem relação, você se guarda e tem uma relação sexual depois do casamento, o que acontece? Você começa a visualizar sexo da maneira correta. Então, um homem que se guarda de fato, se guarda, quando eu digo se guarda, é aquele homem que não ficou com vício de pornografia. Tem cara que casa virgem, mas bateu mais punheta que, meu Deus do céu. Então, tipo assim, ele se guardou em níveis, né? Porque a mente dele tá totalmente pervertida. Então, se guardar de fato é a pureza total. Então, um homem que foi puro e a mulher que foi pura e entrou no casamento, eles não vão ter conflito. Por quê? Porque o sexo deles é puro. Agora, você sofreu um abuso na infância, o sexo na sua mente pegou outro padrão totalmente contrário. E sempre você vai para dois lados, tá? Ou você vai ser desregrada na parte sexual, vai ser inclinada a desejar mais sexo do que o normal, ou reprimida. Não quero saber desse negócio de sexo. É, a doença, a deformidade sempre vai levar para os extremos, certo? Se não for tratado, tá? Se for tratado, passa. Então precisa, isso está gravado no seu coração, não saiu de lá, entende? Quando eu criei em Cristo, o meu coração, as memórias não foram tiradas. Elas estão lá gravadas. E aí eu preciso dar espaço para o Espírito Santo, é um caminho dolorido. Eu preciso dar espaço para o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, pode trazer tudo para fora e tratar. Cara, é um caminho pesado, mano. Porque é um caminho aonde você vai ser confrontado o tempo todo. Mas aí, Abner, isso que você está falando, a gente vai puxar coisa lá de criança. Na maioria das vezes, pelo menos comigo aconteceu, você vê, essa aula é de cor. Eu vejo que esses dias, meu pai foi um grande pai. Deus me deu um grande pai e uma grande mãe. Mas o meu pai nunca chegou. Hoje eu vim pela rua, eu vi uma criança falar assim: mamãe, mamãe, mamãe. Aí depois eu falei: poxa, se meu pai fizesse papai, papai, papai. Então eu vejo a dificuldade de ter esse relacionamento com Deus
Agora eu quero fazer, quero chamar Deus de papai, papai, paizinho, paizinho. Então, é isso que você diz. Então, o Espírito Santo nós temos que dar permissão ao Espírito Santo para vir tirar essas coisas de dentro do nosso coração, que são fortalezas, e a gente tem que permitir o Espírito Santo trazer e a gente poder ter liberdade de chamar Deus não só de Deus, mas de Pai. Não é isso? É isso. Você falou tudo. E olha que é muito louco. Não é só a aula, tá, que está sendo de cura. Essa aula, ela está introduzindo tudo que nós vamos falar na imersão. Porque o que Deus me mostrou foi literalmente isso. O que você falou agora foi o que Deus me mostrou. As feridas que temos guardadas no nosso coração nos impedem de andar na nossa identidade. Na identidade de filho, tem a intimidade, tem chamar Deus de papai. Mas eu não vou conseguir me ver dessa forma até que eu não seja curado. É cura, o intuito geral, que é o assunto que o Deus está falando comigo o tempo todo. Pode ver, ó como isso é muito louco. Eu sempre falo isso para os meus alunos, presta atenção que isso aqui tem uma chave importante. Você não é o que você fala, é o que você carrega. Anota isso, não é o que você fala, é o que você carrega. Se você tem sonho de ser um pregador, uma pregadora, ou alguém que vai falar de Deus, seja, não precisa ser pregador, mas você quer falar de Deus, você sempre vai transmitir o Deus que você experimenta. Sempre. Não é o que você fala. Você pode pegar o Deus da prosperidade e começar a ensinar o Deus da prosperidade, mas se você não viveu, não vai mudar a vida de ninguém, porque você não carrega isso. Entende? O que você carrega é o que impacta a vida do outro. Deus está falando comigo de cura. Eu estou orando e jejuando para falar, para me preparar e me consagrar para ser usado por Deus para curar pessoas. Eu estou falando de jejum e eu estou carregando a mensagem de cura junto comigo. De jejum. Por quê? Porque você sempre vai transmitir o que você carrega. Você pode pegar os textinhos tudo decoradinho, versículo contando em versículo. Se você não carrega isso no seu coração, irmão, não vai fazer nada. Agora, se você carrega, você pode estar falando de outro assunto e você está ministrando cura para a vida das pessoas. Ou seja, o que você experimenta de Deus. Entende? Então, por isso que eu digo, o que vai acontecer na imersão vai ser pesado, porque é isso aí que está acontecendo com o Enzio. Deus vai trazer tudo para fora assim, ó. Só que ele vai trazer e vai tratar. Vai tratar. E precisa. E precisa ser tratado, senão eu nunca vou conseguir desfrutar plenamente da minha identidade e intimidade com Deus. Não vou desfrutar se eu não for tratado. E Deus, ó que muito louco isso aqui. Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele sempre vai trazer juízo sobre aquilo que te impede de ter intimidade com ele. O que é isso? Por exemplo, quando eu fui exposto, quando o meu pecado foi exposto, mano, eu sofri, sentava, deitava, quis me matar, chorava quase todos os dias. Mas hoje é muito claro pra mim que era o amor de Deus. Por que, Abner? Porque se eu não tivesse sido exposto, eu não teria sido tratado. Deus trouxe a exposição, entrou com o juízo dele na minha vida. Falou assim, se eu não trouxer você pra... Se eu não trouxer a exposição agora, você vai morrer nisso. Então Deus trouxe a exposição, machucou pra caramba. Poderia ter sido de outra forma? Sim, se eu tivesse sido homem de pedir ajuda antes. Eu não fui, escondi, guardei. Deus falou assim: então peraí, eu amo ele. Deixa eu trazer a exposição. Machucou eu, machucou um monte de gente. Só que ele tratou. E se ele não tivesse feito isso, você não estaria aqui agora me ouvindo. Isso é muito louco. O juízo de Deus sempre É vai vir louco. contra aquilo que é errado, tá? Sempre. Grava isso, Ah, por favor. Abner, Pode falar. você falando aí, me trouxe uma consciência aqui, porque quando Deus me mostrou essa minha ação, né, e tudo que você falou aí, eu já vivi um pouco em questão do sexo, realmente eu tinha esse desejo muito aguçado, e depois que eu separei, depois que eu comecei a viver uma vida cristã com Deus, eu observo que deu uma parada bastante, né? Só que aí, quando você foi falando, veio aqui na minha mente. Deus não dá um fardo para quem não dá conta de carregar, né?
Certo. E aí eu fiquei aqui pensando, o que mais de doloroso que tem para Deus expor? E, tipo assim, né? E eu vejo cada vez ele expõe coisas piores minha, né? Cada vez, para poder me tratar, como você está falando, né? Eu sinto, eu vejo isso também, o tratamento dele, que eu vejo que ele é tão bondoso, bom mesmo e cuidadoso. Ele prepara primeiro o ambiente para poder expor, para mim poder ser tratada. É isso? E tem coisas piores, como que eu posso é, acho que eu estou querendo antecipar, né? Quando você falou, eu fiquei aqui agoniada, porque eu falei, tem algo pior que isso? Se, ó, aqui eu vou falar uma frase muito louca. Meu Você não Deus. tem ideia, você não tem ideia de quanta sujeira tem dentro de você. Você não tem ideia. Eu não tenho ideia. Porque, cara, isso é muito louco. Tipo assim, o que que eu tô querendo dizer pra você? Eu não tô dizendo assim, eu não tô vindo pro lado da religião. O que que a religião faz? Ela pega a nossa cara, enfia a nossa cara no nosso passado pra falar que isso é ser humilde. Não, não é assim. Só que o evangelho sempre vai tratar tudo. E aí entra um ponto. Em que nível você é tratado? Um nível de profundidade que eu quiser. Tem coisa da sua vida que não vai ser tratado. Por quê? Porque você não quer ir lá. Entende? Você não quer ir lá, você não quer ser tratado desse jeito. Então, o nível de profundidade que você quer ir vai ser o nível de coisa que vai sair. Entende? Tem pessoas que mentem, ó, tem pessoas que mentem uma mentirinha branca, sabe? Não levei o lixo lá fora e acha isso natural. Agora, se você vai fazer isso perto de uma pessoa que é curada, ela entra em desespero com a sua mentira. Então, o nível de sujeira é o nível de que quanto você foi tratado e curado. Se Eu você quero for ser conversar, tratado em nome de Senhor Jesus. então você precisa ir para profundidade e intimidade. É um lugar que poucos vão, tá? É o lugar de morte. Pai, eu quero intimidade profunda. Daquela pessoa que entra no quarto e fica lá enquanto, pai, eu quero jejum, oração, busca, confronto. Cara, é um caminho eterno, mas é recompensador. Doloroso. É recompensador, certo? Eu tava onde? Certo, gratidão. Eu parei no Destruição de Fortaleza no Coração, tá? Calma que tem pouco aqui, tá? A aula de hoje de slide não é grande. Mudança de prioridade. Isso aqui você já percebe no seu próprio paladar. Por exemplo, tem pessoa que come arroz e feijão todo dia, ela não vai gostar de comer arroz, feijão e ovo todo dia, por exemplo. Arroz, feijão e ovo todo dia, arroz, feijão e ovo todo dia. No dia que você tiver em jejum, o que você vai mais ansiar é por um arrozinho, feijãozinho, um ovinho. É o que você vai mais ansiar. O que que acontece no jejum? As suas prioridades mudam. Você vê que pequenas coisas são importantes. Só que da mesma forma que acontece no externo, acontece no interno. No interno. Quando você está em jejum, tem coisas que você busca a vida inteira que você percebe no jejum que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum buscar isso. Por exemplo, eu quero ser reconhecida no meu trabalho. Eu quero ser reconhecida no meu trabalho. Eu faço tudo, eu busco tudo para ser reconhecida no meu trabalho. No momento de jejum, você vai falar: não, para que que eu quero isso? Para que que eu quero tanto isso? Não que ser reconhecido no trabalho não é algo que você não tem que buscar de jeito nenhum. Não, você tem que ser uma boa profissional, excelente, tudo. Mas por que essa ânsia? Você começa a colocar assim, o jejum vai te colocar num lugar que você fala assim: mano, por que que eu tô querendo isso? Não faz sentido nenhum. Porque o jejum vai tratar seu ego e vai mudar suas prioridades, certo? E aumento da ousadia e fé. Aqui, lembrando, é o jejum que traz ousadia e fé? Não. É uma consequência. É uma consequência. Por quê? Por que é uma consequência? Porque você está concentrado em quem? Em Deus. Quem existe? Quem é a pessoa que tem mais fé no mundo? Deus. A Bíblia diz que você tem que ter. Sabe aquele texto que fala assim, tem de fé em Deus? Esse texto não é tem de fé em Deus. A, a tradução original é tende a fé de Deus. Assim como Deus crê, nós deveríamos crer. Então, se você está concentrado em Deus, logo
você vai ter muito mais fé. Mas muito mais fé. Você está concentrado naquele que é a fonte da fé. Então você vai ter muito mais ousadia e fé. Entende? Fernanda, você falou, cara, isso faz meio sentido. Eu não entendi o meio sentido do qual você está falando. Se quiser expressar aí, mande. Ah, tá. Ela falou meio era muito. Tá bom. Beleza. Ó, isso aqui é uma frase em relação ao ego, tá? Isso aqui é uma frase que eu coloquei com as minhas palavras, que eu não lembro como ele fala especificamente, mas é do livro Poder Secreto de Jejum de Oração, do Mahesh Chavda. O jejum é uma limpeza na sujeira do cano espiritual que te conecta ao ambiente profético, a Deus, ao mundo espiritual. Só que ele está falando aqui de uma vida de jejum, não de um jejum, tá? Uma vida de jejum. Por exemplo, eu faço um jejum por semana. Esse jejum por semana, esse jejum que você faz na semana é como se ele fizesse uma limpeza de tudo quanto é. Não é limpeza é, de pecado, essas coisas. É uma limpeza de ruídos. Você passa muito tempo ouvindo piada no trabalho, no Instagram, você você tá vendo Store, você tá vendo Reel, você tá recebendo. Tá recebendo, você tá deixando tudo isso entrar em você. Esse de jejum que você remove tudo isso, ele meio que faz uma limpeza dos ruídos que te atrapalham de ouvir Deus, entende? É isso que ele ensina ali no uma das frases do livro dele, tá? E agora vamos para textos bíblicos que comprovam que o jejum é totalmente praticável dentro da nova aliança. E a gente vai finalizar aqui, tá? Então, alguns textos no Novo Testamento que demonstram que o jejum é totalmente natural dentro da nova aliança, tá? Atos 14 e 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles o encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé, eles precisavam escolher líderes para enviar a uma missão. O que que eles fizeram? Foram buscar a Deus em jejum e oração para saber quem deveriam enviar. Certo? Outro texto, Atos 13:2, bem perto daquele texto. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-se Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Aqui foi a mesma coisa, mas dessa vez quem foi separado foi Paulo e Barnabé. Não era Paulo e Barnabé separando outros, mas Paulo e Barnabé sendo separados para uma missão. Eles estavam adorando a Deus em jejum. E o Espírito Santo comunicou: faça isso. Tá? É, 2 Coríntios 6:4. Aqui mostra como Paulo, ele vai falando dos sofrimentos dele e ele vai colocar num desses sofrimentos o jejum. Ó. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, em tristeza, açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Ou seja, era algo habitual na vida de Paulo, tá? O jejum. Tem que você abrir isso aqui? Espera aí. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, tá? Aqui a gente pode pensar, ah, mas esse jejum que ele tá falando, não é o jejum de porque ele não tinha comida? Não faz sentido porque aqui ele já falou isso, passei fome, tá? Então ele tá diferenciando o passar fome por não ter comida do jejum voluntário, a qual ele escolheu jejuar para ficar a sós com Deus em concentração. E aqui é aquele texto que eu falei para vocês na aula passada, certo? Aqui está em não é esse aqui eu esqueci de mudar, tá? Não é 2 Coríntios 11:21. Aqui é Mateus 6, tá bom? Mateus 6. Isso aqui tá tudo no capítulo de Mateus 6, ó. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas. Então ele vai falar sobre a oferta. Quando você for ofertar, quando? Não é se você for, é quando. O que remete a algo que deveria ser feito de forma natural e constante. Quando você for ofertar, não anuncie, ou seja, não mostre todo mundo que você está ofertando. No mesmo texto, no mesmo capítulo, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas.
Ninguém briga por ofertar. Ah, não, será que ofertar é na nova aliança? Será que orar é para a nova aliança? Ninguém briga com isso. Logo, jejuar está no mesmo capítulo. Quando jejuarem. Não é se, é quando. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Certo? Perguntas. Depois dessa aula de hoje, perguntas. Abner, o que devo ler na palavra quando estiver em jejum? O que você quiser. Não existe regra nenhuma. A vida de jejum não vai fazer, tem um texto para jejum. Não existe isso. Jejum é um estado de espírito, de concentração. Você vai seguir lendo, fazendo as suas mesmas leituras, a não ser que o Espírito Santo conduza para outro lado, tá? Perguntas? Abner, eu tenho uma pergunta. É, na verdade, o que eu quero fazer? Jejuar, tipo, que nem eu quero rejejuar para o meu irmão, né? Para ajudar ele na situação dele. Certo. Você acha que é importante ele jejuar comigo? Vai ser mais eficaz nós dois juntos ou só eu? Seu irmão é cristão? Ele aceitou Jesus uma vez, estava seguindo, e depois ele saiu do caminho, né? Agora ele está afastado. Mas que ele aceitou, né? Tá, então, Ou mas ele não? não tá constante numa vida espiritual, certo? Não. Então, nesse caso, é lógico que seria melhor se ele jejuasse junto. Só que como ele tá afastado, ele não vai jejuar, certo? Isso é uma Uhum. obviedade. Então, o seu jejum e a sua oração, ela entra como intercessão. Mesma maneira que você ora para interceder por alguém, o jejum entra como uma oração de intercessão. Eu estou orando e jejuando, intercedendo por outra pessoa. Ah, e o ponto que você disse que fica apático quando jejua? Devemos nos isolar? Ah, tá. O que que é ficar apático? O que que acontece? Quando eu fico sem comer, eu não fico feliz, mano. Eu não fico sorrindo para tudo, não. É de fato apatia mesmo. Minha vontade é ficar na cama, de fato. Minha vontade é ficar na cama dormindo. Pra ver se passa rápido aquele. E eu volto a comer logo. Isso nos primeiros dias. Devemos nos isolar? Não. O que acontece é, se o seu jejum eu fico apático, mas quando eu vou me relacionar com o próximo, Abner, né? Eu fico apático internamente. Eu não tenho aquela alegria interna, sabe? Tipo, eu tô num estado. A Bíblia diz no Velho Testamento que jejum é tristeza, porque de fato ficar sem comer é uma tristeza, é uma humilhação, querendo ou não. Mas quando eu vou me relacionar com o outro, eu não fico apático. Eu procuro da melhor forma me relacionar com o outro, normal, né? Quando eu fiz os 40 dias de jejum, ou os jejuns que eu fazia 12 dias, eu trabalhava fora, seguia minha vida, comunicava com as pessoas, conversava, sorria, fazia piada, tudo natural. Agora, se você pode se isolar no intuito de, nesse isolamento, ser para buscar a Deus, show. Agora, se isolar porque você está apático, é melhor ficar longe, não precisa. Porque na hora que você vai se relacionar com o outro, pô, normal. Essa empatia é algo interno. Você tem até que aprender a lidar com ela. Por quê? Eu lembro que uma época eu fazia jejum, é, eu vi uma vez aquele comercial, sabe o comercial do Snickers? Você não é você quando você tá com fome? Já viu? Você não é você quando você tá com fome. Na verdade, uma vez eu vi aquele comercial e eu pensei, uau, você é realmente você quando você tá com fome. Porque você está sob uma pressão. Logo aparecem suas verdadeiras emoções, entende? Irritação, apatia. Então, assim, essa pessoa que aparece quando está sem comer, você deve ter ela sob seu governo. Se uma pessoa tem problema com as emoções descontroladas, isso vai aparecer no jejum constantemente. Irritação, tudo isso vai aparecer. Só que aparece para você manter isso sob seu governo. É isso. Então, é mais ou menos assim. Você deve seguir sua vida natural, tá? Tem um pessoal meio quieto aí. O que Deus tá curando aí? Tá tratando aí de vocês? Eu já estou sentindo curada aqui já de muitas coisas.
Tem uma galera que eu tô sentindo daqui. Tem uma pessoa que eu tô sentindo daqui que tá mexendo lá dentro dela. Tá. Vocês não têm perguntas? Eu Nenhuminha? estou satisfeito. Satisfeito? Maravilha, meu irmão. Que bom. Eu tenho uma notícia pra vocês, pessoal. Eu vou falar da imersão, mas eu tenho uma notícia. Tem pergunta? Manda aí, Hernan. Mas eu tenho uma notícia pra vocês. Não vai ser muito boa, não. Se você tá aqui, não vai ser muito boa, né? Só esperar a pergunta do Hernan que eu vi que ele tá digitando ali. Jejum, boa. Então, o jejum é nos aproximarmos mais de Deus em conhecê-lo e saber o que ele quer manifestar na terra. Sim, é isso. Jejum é uma busca concentrada em intimidade por Deus. Ah, uma coisa que eu não falei, né? É importante falar isso aqui. Eu não coloquei no slide. Deixa eu só ver. Abner, caso o jejum não revele esse descontrole, devo ficar até que revele? Ficar de jejum até que revele? Não, não precisa. E entra perfeitamente no que eu vou falar agora. Jejum não é algo para você, tipo assim, o jejum, biblicamente falando, não é algo para você fazer uma vez. Jejum deve ser uma prática constante. Então, é lógico que eu não vou fazer uma prática constante de jejum de 3 dias sem comer e sem beber. Não. Mas você tenha um constante, por exemplo, um dia na semana eu vou separar para jejum. Toda semana, um dia eu vou separar para jejum. Todos esses resultados que eu tô falando do jejum não é de um jejum, né? Você faz um jejum de 3 dias, você acha que vai sair com uma fé absurda, com caráter tratado? Não. É uma vida de jejum. É uma vida de jejum. A vida do cristão deve incluir oração e jejum. Jejum e oração. Oração e jejum. Jejum e oração. Tem fase da minha vida que eu não fiz jejum. Por exemplo, toda essa fase, eu tô voltando pro jejum agora. Por quê? Por causa da fase do nascimento do meu filho. Eu não jejuei naquela fase. Por quê? Lógico que é um pouco de preguiça. Jejum é algo que exige muito de você. Só que eu tava num momento de muita. Qual que é o contrário de estabilidade? Desestabilidade? Não sei se é. É, não é inconstância também. Mas é um momento muito delicado por causa do nascimento do meu filho. Instabilidade. Isso. Então, assim, uma criança exige muito de você. Muito de você. Então eu precisava estar completo, eu não poderia estar apático, porque eu estava sem comer. Então foi uma escolha que eu fiz, passar todo esse processo sem fazer jejum, só gastando tempo com Jesus em oração, para que eu pudesse estar inteiro, porque o meu filho, uma criança, como eu sou pai novo, né, pai de primeira viagem, a criança testa seu limite no nível hard. Então ela testava meu limite no nível hard, meu filho no início. No nível hard. Só depois dos 4 meses que eu tive meu filho, que a minha emoção ela estabilizou. No sentido de meu filho podia fazer qualquer coisa que eu não ficava com raiva. Mas antes, mano, eu falei, "Mano, o moleque não dorme, o moleque só dorme no colo." Aí você fica assim, "Mas o que que acontece? Eu não aguento, não durmo direito." Então você fica, mano, totalmente instável. Eu falei, eu não vou jejuar, não sou louco. Mas já tô estável, vou jejuar, deu ruim, mano. Acabou. Então, eu escolhi não colocar o jejum nessa fase da minha vida. Agora, tem outras fases da minha vida que eu intensifico. Estou buscando algo muito em Deus, estou com muita fome de Deus, eu vou pro jejum. Eu estou num conflito espiritual que nem agora, num conflito espiritual em prol das pessoas que estarão na imersão. Deus falou, é jejum e oração, porque vai ter mó treta, mó guerra para elas não irem, tá? Mó guerra para elas não irem. Jejum e oração. Eu estou num conflito espiritual. Então aí eu intensifico um pouco mais em jejum, percebe? Provavelmente quando chegar mais perto dos dias do evento, eu vou intensificar mais. Eu não vou fazer jejum de um dia, vou fazer 2, 3 dias, 4 dias. Por quê? Para me concentrar mais.
Esse é o intuito, tá? Então tem fases e fases da sua vida. Mas o ideal é que você tenha uma vida de jejum. E não um jejum a cada 6 meses, tá? Que o efeito vai ser fraco. É a vida de jejum. O ideal é um por semana. Tá constante ali. Ah, tô fazendo um jejum Ah, por beleza. semana. Ah, cada 15 dias eu faço um. Não sei. Tem que ser algo constante. Pode falar. Existe algum cronograma para, assim, tipo assim, para aumentar o nível devagar de fazer o jejum? Ah, não conheço Você nenhum. foi falando. Não conheço. Deve existir, né? Tipo, hã? Deve existir, mas eu não conheço. Eu iniciei com um dia, né? O máximo que eu consegui fazer foi 3 dias. Aí, assim, quando você foi falando, despertou esse desejo de eu aumentar mais degradativamente, né, o nível do jejum. Uhum. Ó, meu conselho, primeiro, é procure um médico, pergunte como fazer isso. Segundo, não dá pra ir no médico, tal, tal, tal. Sentiu dor de cabeça, tipo assim, ó, passou do terceiro dia, sentiu mal, entrega. Eu comecei assim. Passei muito mal, né? Não qualquer dor de cabeça também, né? Porque dor de cabeça é natural que você tá sem comer. Então, tipo assim, a dor de cabeça ficou constante, baixou a pressão, come. Não vai contra a sua saúde, entendeu? É aos poucos que você vai fazendo esse Uhum. processo, tá? Você tem que ser espiritual, mas prudente. Não vai ser fanático, né? Então, prudente. Começa aos poucos, sentiu mal, percebeu que, pô, vai ficar mal, pum, come, entrega e acabou, tá? Beleza?